Oi, gente, eu sou a Amanda e bem-vindos ao canal Leve Letras. A linguística é uma ciência e, como outras, sofre evoluções e ganha novas perspectivas sobre o mesmo objeto, no caso aqui a língua, e também novas abordagens. Lá no início, como eu falei nos vídeos anteriores, a língua, a linguagem, era vista de uma forma muito ideal, um falante ideal, e a língua deveria seguir certos paradigmas, certas regras, para que se ajustasse, então, a essa forma toda idealizada e certinha. Mas, com as evoluções, com os novos estudos linguísticos e também aqui a nova abordagem dessa perspectiva discursiva, ganhou-se então uma nova roupagem, uma nova forma de ver esse objeto, língua, no seu uso. E um dos autores que contribuiu demais para essa área foi Mikhail Bakhtin. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, deixe seu like e vamos ao vídeo. Bakhtin foi um grande estudioso da linguagem e contribuiu demais para os estudos na área literária, linguística e discursiva. Para ele, a poesia, o texto poético, ele tem um caráter ideológico, mas esse caráter ideológico ele não deve ser excluído dessa análise literária, mas que é preciso inserir esta, ou seja, o caráter ideológico, nos estudos da linguagem, para que exatamente faça sentido esse caráter ideológico na linguagem inseridos num contexto sócio-histórico. E o que a linguagem tem a ver com o dialogismo, então muito utilizado aqui nessa linha bakhtiniana? Bom, a partir desses estudos de Bakhtin, dessa parte discursiva, a fala ganhou um destaque especial, uma atenção especial que até então era excluída, por exatamente perceber a linguagem como uma interação entre seus falantes e uma função comunicativa e social. Ou seja, o ser humano usa a linguagem para se comunicar com seus semelhantes em diversas situações de uso e com diversos objetivos. Lembra que eu falei sobre as funções dos gêneros discursivos? Se não viu, eu vou deixar aqui nos cards para você conferir. Falei exatamente disso, a língua como uma função social e que sempre há um objetivo, alguma intenção naquilo. Dessa forma, o ser humano age no mundo e sobre o outro, ou seja, sobre o outro sujeito, o participante ali, através da linguagem. E na perspectiva bakhtiniana, a palavra que resume isso é o diálogo. Essa é a palavra-chave da linguagem bakhtiniana. Só há língua se houver possibilidade de interação social, dialogal. Os enunciados ou atos de fala são sempre motivados pela interação que há entre os falantes ali daquele diálogo, daquela conversação, e além disso, esses participantes dessa interação, eles estão inseridos num contexto sociocultural, econômico, enfim, que motiva a um construir junto com o outro essa interação. E com esses conceitos de interação e diálogo nessa abordagem bakhtiniana, a linguagem oral e escrita passa a ser entendida como intermediária para realizar essas interações sociais. E a situação e o contexto de produção também passam a fazer parte dos estudos linguísticos. E eles não só motivam aquele discurso, mas também condicionam conforme o seu ambiente, onde que está sendo reproduzido aquela fala. E para Bakhtin, a linguagem é permeada por aspectos ideológicos que vão condicionar essa produção verbal, oral. E também aqui temos que entender porque a ideologia tem diversos sentidos conforme a abordagem que se segue. Para essa abordagem bakhtiniana, a ideologia é o reflexo das estruturas sociais. Então, se há uma mudança na ideologia daquela classe social, haverá também uma mudança na linguagem daquela sociedade, por exatamente a linguagem refletir a ideologia daquela classe, daquela sociedade em si. Pode-se dizer que a análise linguística de Bakhtin representa, então, um falante real, ideológico, inserido social e historicamente e que utiliza a linguagem para se comunicar com o outro. E por falar em comunicação, comunicar
não é simplesmente dizer algo sem uma intenção, sem um objetivo. Toda palavra comporta duas faces, tanto que é determinada por que procede de alguém, eu falo com uma intenção, e também se dirige a alguém, o outro. Ou seja, essa relação de sair de alguém para outra pessoa tem lá a sua função de persuadir, agir sobre o outro. E dessa forma constitui o produto da interação entre locutor e ouvinte. E também, né, gente, como o Bakhtin tem toda essa forma de dialogar e interação, ele se opõe às ideias de Chomsky, que tem um falante ideal, enfim, vocês podem conferir aqui nesse vídeo sobre gerativismo. E as ideias desenvolvidas por Bakhtin influenciaram diversas abordagens, como a sociolinguística, a análise do discurso, entre outras. Essas abordagens têm em comum que elas têm uma concepção de linguagem relacionada às práticas sociais, ou seja, o falante no seu contexto de uso real. E isso foi muito contribuinte da parte de Bakhtin para essas áreas e outra mais. Tem um monte delas, certo? E essas ideias da linguagem como prática social também reflete e influencia aí nos processos tanto de aquisição da linguagem como do processo de ensino de língua, seja materna ou estrangeira, tá bom? E você, o que mais gosta ou mais odeia na abordagem bakhtiniana? Deixa aqui nos comentários e vamos interagir. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curte, compartilhe com os amigos e vamos juntos neste vasto universo da linguagem verbal humana. Tchau!